Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Essa sacolinha foi feita especialmente para aquele que nos visita. Se há alguém que nos visita nesta noite, nos dê o prazer de conhecer você, porque será um momento maravilhoso que iremos ter após o culto. Então, se tem alguém que nos visita, por favor, levanta a sua mão, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor, amém. Sacolinha está sendo entregue. Esse aqui é um passaporte para que você nos dê a oportunidade de te conhecer e você conhecer um pouco da semente. No final do culto iremos reforçar para que você visite a sala Zoom e tenha um momento conosco em nome de Jesus, amém. E o que é que a igreja faz para aqueles que nos visitam? Vamos saudá-los. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. Meus irmãos, Deus é bom. Porque hoje de manhã estava eu e mais 2 irmãos orando aqui na igreja. E a minha oração foi que cada irmão que entrasse aqui viesse cheio do Espírito Santo. Porque aí, cada um cheio, transbordando um para o outro, seria o que foi, maravilhoso. A gente senta aqui na frente e acaba não visualizando, só as vozes. E talvez você olhem para mim, eu estou pulando, eu estou ali, eu estou alegre na presença do Senhor. Mas eu já entro aqui confiante, que Deus vai falar. Que Deus já começou a falar, não porque você chegou aqui, porque algo aconteceu no seu dia, e o Espírito Santo já começou a falar do teu coração. Então louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que a ajuda que eu vou precisar, para falar um pouco e compartilhar da palavra, já chegou. Foi o Espírito Santo sobre a vida de cada um de vocês. E eu peço que vocês curvem a cabeça, para a gente orar. A minha oração hoje vai ser simples, simplesmente, eu peço ao Senhor do Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que abra nesta noite o nosso entendimento, para que a gente venha compreender o seu reino. Oh Deus, e só o Senhor pode fazer isso, porque somos tão envolvidos com esse mundo, que não damos conta do teu reino perfeito, que chegou a cada um de nós através do teu Filho Jesus. Mas que teu Espírito nesta noite se revele e nos traga o entendimento de compreender que não somos simplesmente mais daqui. Não é o governo do mundo, mas é o teu governo que deve reger a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, eu entrego esse momento e cada vida que aqui se encontra em tuas mãos, e que o Espírito Santo de Deus venha se mover nesse lugar e venha falar aos nossos corações. Esta é a minha oração que eu te faço nessa noite, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, oh glória, aleluia. Meu irmão, eu não tenho um dom de cantar, mas se eu tivesse, eu ia pegar o violão, que eu também não sei tocar, e aquele louvor que a gente cantou antes do momento de fidelidade, eu ia tentar aqui com a igreja cantar, porque falou muito ao coração, e espero que tenha falado ao coração de vocês. Mas nessa noite, um tema que Deus me incomodou e me direcionou a compartilhar com a igreja foi: qual a sua prioridade? Aí você pode falar: não tenho prioridade na vida. Está enganado. Todos que aqui estão hoje, têm de alguma maneira prioridade, e age, faz as coisas acontecer por prioridade. Quer ver? O horário, você prioriza as coisas, você prioriza. Tem coisas que não dá nem para a gente negociar. Eu tenho que estar no trabalho, não é isso? E com o horário que eu entro no trabalho, eu priorizo outras coisas.
Alguém consegue ir antes do trabalho para a academia de 5 horas. Oh, beleza, eu não consigo. Eu acordo de 5 horas. Eu estava até falando com meu filho hoje. Filho, eu não preciso acordar de 5 horas. Mas depois de tantos anos sendo cristão e acordando e simplesmente fazendo o quê? Tomava banho, tirava a barba, sou militar, tem que tirar a barba, tomava café, vestia a farda para o trabalho. Pronto. Eu acordei por muitos anos assim. Até Deus me tocar, ei, porque ao invés de acordar de 6, acorda de 5. Lê a palavra, tem o teu devocional, ora. Olha só, já mudou. Meu irmão, é uma experiência boa. Ah, eu vou fazer isso? Não. Só tem experiência com Deus e tem esse momento com o Senhor, independente do seu horário. Para mim foi assim. E é maravilhoso, sabe? Entregar a minha vida, a minha família ao Senhor. Quando chega aquela notícia, eita. Aí eu lembro, calma, eu não estou só. Eu entreguei a Deus. Eu entreguei a vida dos meus filhos, a minha esposa, a minha vida ao Senhor. Quando tem um conflito no trabalho, opa, eu entreguei a Deus o local que eu trabalho. Olha só como muda. Ah, eu vou fazer isso, Tárcio. Não. Aí você escolhe. Mas eu sei o quanto foi transformador para a minha vida. Mesmo cristão e não tinha esse momento. Ah, como é bom ter esse momento. Mas de repente você faz outros horários. Mas queira isso. Por isso vamos falar hoje sobre qual a sua prioridade. Então, eu tenho prioridade nos horários. Eu tenho prioridade no orçamento. O salário vem, às vezes somos tão descontrolados que temos que escolher as contas que pagamos. Não deveria ser assim, mas às vezes é. Chega 10 boletos, eita, eu sabendo quanto eu ganho, mas às vezes só dá para pagar 9. Entro no juro e assim vai. Eu tenho prioridade em relacionamentos. Tenho prioridade. E em relacionamento é interessante. Às vezes a gente acha, não dá tempo, não dá. Quem é casado vai lembrar. Na hora que você fletava aquela que hoje é sua esposa. Ela é linda demais, está aqui na minha frente. Ó. Linda, maravilhosa. Eu comecei a namorar com ela, eu tinha 16. E ela 20. Olha só a diferença. Mas eu priorizava o meu tempo para estar com ela. E o tempo, deixa eu fazer outra pergunta. O tempo muda para mim e para você? É 24 horas para mim. E para você? Também, né? Interessante. Mas às vezes a gente não consegue nos organizar. Por isso é tão importante priorizar algumas coisas. Eu priorizei e hoje fazem 25 anos de casado. 10 anos enrolando, 8 namoro, 2 noivado e casamos. E hoje juntando tudo 35. Oh glória, fui abençoado. E ela também. Temos 2 filhos. Mas para não falar, você percebeu que você já prioriza algumas coisas? Você percebeu que não é tão difícil priorizar? E cada um tem o seu momento. Os jovens estão priorizando o quê? Estudar, faculdade, arranjar namorada, casar. Aí dependendo da idade, você está na faculdade, concluir, mestrado, especialização, concurso, trabalho. Dependendo do trabalho, aí agora eu quero minha casa, quero carro, quero família. Eu estou com 50 anos, vou fazer 51. Eu já estou na fase, eu quero a minha aposentadoria. Eu quero aproveitar mais algumas coisas que até então não deu tempo. Mas é necessário ter prioridade. Fica mais fácil. Se eu conhecesse a palavra da maneira que eu conheço lá atrás, como seria tudo mais fácil. Sabe por quê? Porque eu ia priorizar o reino de Deus. Eu ia priorizar sem medo de ser feliz, momentos com meu Deus. E isso foi uma das falhas da minha vida. Não priorizei tanto. E essa noite Deus vai falar ao nosso coração. Cada um do seu jeito, priorize mais tempo com Deus. Cada um com seu momento, priorize mais tempo com Deus. Por isso abra suas Bíblias lá em
Mateus 6, do 25 a 33. E é interessante, quando a gente fala de prioridade, na nossa vida pessoal, somos levados a necessidade, não é? A gente vai simplesmente direcionando, surge uma necessidade, e você vai priorizando suprir aquela necessidade. E às vezes a gente entra no mundo louco, é muita loucura. Eu tenho um carro, está funcionando, mas não sei por que eu vou comprar um carro automático novo, onde só o pneu custa 1.000 conto, e o meu carro antigo andava, e com 1.000 conto eu comprava os 4. Olha o problema que eu estou, e o meu salário nem aumentou. Olha o problema futuro, olha a prioridade que eu estou dando. Eu moro numa casa, não pago, já quitei, mas eu quero morar naquele condomínio, vou comprar aquela casa. O condomínio tem um custo, vai ter um custo morar naquele local, porque são sempre distantes, mas eu vou priorizar e vou comprar. Errado? Nada disso é errado não, meu irmão. Mas você vê que às vezes a gente prioriza coisa para esse mundo, onde nos gera problema, né? E uma suposta necessidade. Surgiu a necessidade, eu tenho 50 anos, vou me aposentar, por que não morar num canto melhor? Olha só, eu tenho direito depois de trabalhar? Tem. Mas nessa noite Deus vai falar, diante de tudo isso, que Ele é maravilhoso e vale a pena priorizar as coisas do reino. Amém? Vocês abriram as suas Bíblias, eu vou abrir a minha, e vamos ir lá em Mateus 6. Deixa eu me organizar. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 6, versículo 25. E depois em casa, medita um pouco lá atrás, a partir do 19. Não acumule coisas que a ferrugem e a traça pode. Então cuidado, observa isso, depois lê e medita sobre isso, mas o que a gente vai ler está lá. Olha só o que diz o texto: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Meu irmão, por mais que você esteja necessitando de todas as coisas, sem essas três não somos nada. Confere. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Esteja com fome, você não vai ter força, você não vai ter vigor. Esteja sem roupa, você nem vai conseguir sair, você vai estar pelado. Já pensou? E às vezes a gente fica preocupado com tudo isso. Hoje a nossa geração é o seguinte, antigamente, quando era criança, era maravilhoso, porque não tinha muita preocupação não. A minha preocupação era ter férias e estar na rua jogando, brincando, correndo atrás. Eu não tenho preocupação se o café ia só ser café com pão e manteiga. Eu não tenho preocupação de nada não, o que tivesse era maravilhoso. Mas hoje, um jovem sem celular, um jovem sem internet, é doideira, né não? E aí jovem, o que seria a sua vida? Eu lhe garanto, seria melhor do que é hoje. Eu lhe garanto. Mas vocês ficam perturbados, já fica preocupado, já fica ansioso, sem assistir uma série que a galera está assistindo. Eu assistia a TV, sabe de que maneira? Nas portas. E amigos da família fechavam, eu ficava sem assistir. Olha só que diferença. A primeira TV foi trabalhando, estudando. Trabalhava de que maneira? Vendia num tabuleirozinho de confeito. No intervalo da minha aula, de primeiro a quinto ano, a quarto, a minha mãe levava, ela não podia entrar, mas ela dava, me permitia naquela época, eu ficava vendendo. À noite vendia comigo, a primeira TV, preto e branco, 14 polegadas, com a tela que supostamente parecia ser colorida. Muitos nem sabem o que é isso. Foi a primeira TV. Olha só. E hoje vocês jovens, com TV, com internet, com tantos canais para assistir, como é que estão a vida de vocês? E aí? Está dando tempo priorizar o reino? Ou o joguinho não deixa? Ou as conversas que não levam em nada não deixa? Já viu aí? Mas aqui a gente acabou de ler que Deus está prometendo. Vamos lá.
Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Mateus acabou de falar isso. Observe as aves do céu. Não semeia, nem colhe, nem armazena em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Lembra que eu perguntei? 24 horas para você, 24 horas para mim. 24 horas para Jesus, 24 horas para os discípulos. 24 horas para aquele pregador que tu admira. E 24 horas para você. A questão é, o que você, o que eu, o que estamos como igreja priorizando? Essa é a questão, mas vamos lá no texto. O texto continua e diz: porque vocês se preocupam com roupas, sejam como crescem os porque vocês se preocupam com roupa, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam. Meu irmão, eu sei que esse exercício é difícil, porque quando estamos passando na dificuldade, a gente acha que Deus esqueceu. Mas aí é que está, porque eu tenho que ler a palavra, confiando que é o próprio Deus que fala. Se o próprio Deus permitiu a escrita da sua voz, dizendo, Ele sabe o que eu preciso, meu irmão, eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar. Necessidades virão, dificuldades também, lutas. Recentemente eu vi algo maravilhoso, eu falei até na oração aqui de manhã, conversando com os irmãos, que às vezes o crente esquece. Qual a diferença da tua vida antes de conhecer Jesus? Sabe qual a diferença? Eu já repeti isso e vou falar novamente. Tu estava morto, meu irmão. Morto sente alguma coisa? Não. Mas quando tu aceitou Cristo, chegou vida. Por isso tu sente algumas coisas que antes tu vivia e nem sentia. Meu irmão, que massa tu está aqui, esqueci teu nome, fico muito feliz. É você mesmo, é você. Glória a Deus pela tua vida. Sinta-se abraçado pela semente. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, se você está vivo, vamos passar. Pois no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu isso? Mas eu pergunto, vamos lá, vamos para a palavra. A palavra diz, no 33, olha só, todo mundo conhece. Vamos lá. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Meu irmão, qual foram as coisas que a gente acabou de ler, hein? Foi um carro novo? Foi um salário maior? Foi uma casa? Tem um colega aqui que fala, ele não está trabalhando, mas ele está escutando. Foi uma casa topada, com tudo que você imagina? E aí, foi o quê? Ele garantiu mais ou menos 4 coisas: comer, beber e vestir, e tempo para você correr atrás de tudo isso, confiando que Ele vai suprir essas necessidades básicas. Mas às vezes a gente entra em parafuso, porque são tantas necessidades, que às vezes a necessidade só traz problema, em vez de trazer solução. E aqui, como tem idade diferente, eu conversando com meu filho, aí eu digo, filho, eu estou na idade de 50 anos, você vai passar por isso. Com 50 anos, sabe o que acontece? Você começa a revisar, sabe? O que você fez certo, o que poderia ter feito. Meu irmão, vem um peso. Pense, por que eu não fiz aquela faculdade a mais?
Porque eu não fiz aquele concurso, hoje eu sou militar. Eu fiz uma faculdade, iniciei uma, não terminei, fiz outra. Mas porque eu não fiz teologia, sabe? Várias coisas, pergunta, parece que faz parte quando chega essa idade. A gente faz algumas revisões. Mas louvar, aí hoje eu estava falando com meu filho, mas cara, eu sou vencedor. Porque quando eu vejo de onde eu saí, meu irmão, Deus foi bom. Foi bom me dando uma família, primeiramente. Maravilhosa. Uma esposa maravilhosa e 2 filhos maravilhosos. E nunca nos faltou nada. Imaginou? Então, mas vem pensamento dizendo: ei, tu é derrotado. Mas não sou, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Não conforme o padrão do mundo. Lembra-se, o padrão do mundo tem um. É isso que eu acabei de falar. E às vezes a gente sofre, porque sabe por quê, meu irmão? Eu preciso entender que a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, é um novo governo na minha vida. Por isso diz: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É um novo reino, é um novo governo, é um novo pensamento. Se eu sair daqui para ir para outro país, com cultura oriental, é um monte de coisa diferente. Se eu sair para os Estados Unidos, vai ser diferente. E por que não pode ser diferente quando eu estou buscando o reino de Deus? Porque eu não posso priorizar as coisas dele em primeiro lugar. Reflitam. E às vezes a gente fica buscando, vê o que o pastor Júnior, meu irmão, eu fui ministrado demais. Primeiro foi no Vortex, a gente conversando. Aí ele não se aguentou, no domingo ele estava aqui falando sobre isso. Está lá em Filipenses 3, depois leiam, que ele já falou. Ele falou de Paulo. Paulo começa a dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou um monte de coisa que eu e você iria valorizar. Aí depois ele rasga: tudo isso aí é lixo, perto de estar na glória de Deus. Estou usando as minhas palavras, mas depois lê lá, está lá em Filipenses 3. É isso que eu e você precisa aprender. Ele aprendeu e priorizou as coisas do reino. E aqui o que a gente acabou de ler é que vale a pena, porque Ele vai suprir a minha e a tua necessidade. Mas não é necessidade conforme aquilo que o mundo nos passa, pois não fazemos parte desse governo, meu irmão. Não é um governo instituído pelo mundo, não é um governo deste mundo, é outro. A essência é outra. Meu irmão, como eu creio em Deus, sabe? Que Ele pode curar. Eu creio. E agora eu pedi permissão da família. Eu creio que Deus pode operar o milagre de curar a Bia. Viu, Marcos e Ana Cláudia? Eu creio. E todos os dias quando eu oro, vem na minha mente e meu coração. Eu oro por essa luta que eles estão passando. Mas Deus, pode ser duro, mas Deus veio muito mais do que isso. E eu vejo nessa família, porque tem dias que Bia vem servir na salinha do Cídio, cuidar dos seus filhos, com dores, mas ela está lá servindo. A família às vezes deixa a filha com dores em casa, mas está Gabriel aqui louvando, está Marcos e Ana servindo na recepção. Meu irmão, isso já é um milagre de Deus acontecendo. Agora sabe por quê? Eles estão priorizando fazer a vontade do Senhor. Às vezes não é fácil não, mas é necessário. Priorize, porque eu sei que eles recebem o conforto do Senhor. Eu sei que às vezes os relatórios não são tão positivos, mas eles permanecem no Senhor. Às vezes fica difícil olhar para Paulo, né? Eu fico imaginando, mas Paulo é Paulo. Ele diz lá em Filipenses 4, eu aprendi a ter isso, não ter pouco ou não ter, pois ele sabe que tudo posso naquele que me fortalece. É o que acontece com essa família. Isso aqui eu sei, talvez tenha outras famílias passando por lutas e eu nem conheço, mas vale a pena priorizar, pois o reino de Deus, mas eu tenho que priorizar com esse pensamento, é um governo diferente,
é uma estrutura diferente, é um pensamento diferente, são prioridades diferentes. Outro exemplo é Jesus. Qual foi a prioridade dele? Fazer a vontade do meu Pai, ele assim declarou. Qual foi a missão dele? Fazer com que eu e você, pecadores, pudessem ter acesso à vida eterna. Glória! Você consegue imaginar isso, meu irmão? Você consegue o quanto do seu tempo você está priorizando ou não para o reino de Deus? Você consegue entender que vale a pena priorizar? Vale a pena priorizar as coisas do reino. Por isso diz: buscai primeiro o reino de Deus. Eu não sei o que você vai ter que fazer. Eu dei o meu exemplo que foi maravilhoso. Hoje, até de férias, a minha esposa: tu vai acordar cedo? Vou. Às vezes eu não consigo. Eu desço lá, vou ter o meu momento com o Senhor, deito lá no chão, converso com Ele, agradeço, depois leio. Que maravilha! Ele não me concede mais acordar tarde. Glória a Deus por isso. E você pode ter outro horário, cada um tem uma rotina, mas tenha no seu coração a prioridade de buscar o reino de Deus. Mas quando fizer isso, lembre-se, não é segundo o seu querer, não é segundo as necessidades que o mundo cria para você, porque creia que as necessidades necessárias que vão surgir para que você faça a vontade de Deus, meu irmão, Ele vai suprir. Abra lá em Filipenses 4,19, só para confirmar isso que eu acabei de falar. E quando vocês estão abrindo, depois vocês meditam. Olha só o que diz no 12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente pega essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Não. Lembra da história verídica de Marcos, Ana, Bia e Gabriel. Eles não pararam de servir ao Senhor. Eles podem tomar posse dessa palavra e declarar: só posso porque Deus tem me dado força. Porque não é fácil não ver um filho com dores, ver relatórios que não têm sustentação para dizer que vai melhorar amanhã, e você continuar. A palavra de quarta que Alisson trouxe foi permanecer. Em meio às situações difíceis, permaneça. E eles estão permanecendo. Então, se você não está tendo tempo de ler a Bíblia, lembra deles, observa a vida deles, você vai ver que vale a pena priorizar, porque eu não vejo eles tristes, não vejo eles reclamando, eu vejo glorificando o nome do Senhor. Amém? E Filipenses 4,19 que eu pedi para vocês lerem, está lá: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Meu irmão, eu creio nisso, eu creio. Mas lembre-se, quais são as suas reais necessidades, para que você permaneça fazendo a vontade de Deus. Tássio, agora eu estou pensando em trocar o carro, não vou mais. Não é questão isso não, você pode trocar, você pode até se endividar, não é isso. Eu vou comprar uma casa melhor, não posso mais não. Pode. A minha viagem, pode fazer tudo, mas a questão é, o que é que você está fazendo, para que nesse seu contexto, Deus esteja em primeiro lugar, e você possa experimentar quão maravilhoso ver a mão de Deus sobre tua vida, suprindo as tuas necessidades, poder declarar: rapaz, que doideira, olha o que Deus fez essa semana, não esperava não. Experimente isso, meu irmão, experimente, mas você tem que priorizar estar na presença dEle.
Você tem que priorizar o reino dele, mas com uma coisa na mente, sabe? O reino dele tem um governo totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. É diferente. O reino dele manda primeiro abrir mão, mesmo você estando certo. O reino dele manda a gente servir, mas no mundo é diferente. Eu quero ser servido. Então comecem a identificar as características que tem aquele que é do reino de Deus. O reino de Deus fala, sabe o quê? Ele vem em primeiro lugar. É a vontade dele que tem que prevalecer. Não é as coisas temporais que tem que nos levar, é as coisas eternas. Se a gente for ver lá em Romanos 12, ele diz, cuidado com a tua mente. Se você for ver em outro texto que eu não lembro agora, deixa eu ver se eu anotei aqui, só para frisar, que diz que a gente não pode imitar as coisas do mundo. Aí vem outro texto que diz, está lá em Filipenses, em Colossenses, depois Filipenses, pense nas coisas do alto. Faça isso. Olha só, eu não vou me acomodar com as coisas do mundo. Eu não vou imitar o que o mundo faz, porque eu faço parte de outro governo. Eu não vou pensar como esse mundo pensa. Tudo muda na minha e na tua vida. Vai ser fácil? Não. É uma guerra constante. Mas eu sei que você iniciando isso, você vai estar priorizando as coisas do reino. E agora abra a sua Bíblia lá, Mateus 13. Meu irmão, esse texto mexeu muito comigo, sabe? É pequeno, mas eu fiquei, cara, o que é que me falta para enxergar o valor que o reino tem? Abra suas Bíblias, vai ser, não sei se vai ser colocado aqui, mas está lá em Mateus 13, 4 até o 46. Vamos abrir junto. Amém? Todo mundo abriu? Está aqui, quem não tiver, alcança, tem o celular, tem a Bíblia, tem a tela, vamos junto. E o pessoal de casa acompanha. Vamos lá. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vou usar minha vida, aí vocês trazem para vocês. Tenho 50 anos, construí algumas coisas, que para alguns é muito, para outros é nada, mas eu construí e valorizo tudo aquilo que eu tenho. Aí de repente, chega, eu encontro algo mais valoroso de tudo aquilo que eu construí a minha vida toda. O texto diz que ele abriu mão. Aliás, ele não abriu mão, ele vendeu tudo que tinha por algo que é muito mais valioso. Aí o outro, no 45, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ele procura, supostamente ele já encontrou várias, e talvez ele tenha até muita coisa, pois quando ele encontra uma pérola valiosa, de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Você consegue enxergar o que você tem renunciado para ter o reino de Deus? Ou você está olhando para a sua vida, não, isso aqui eu não vou deixar não, isso aqui também não, porque nos dois casos, eles pegaram tudo o que tinha, fez como Paulo, Filipenses 3, de 7 em diante, ele viu que tudo não valia nada, valia a pena pegar tudo e simplesmente trocar, comprar aquilo. A palavra não diz que o texto para o mundo deveria ser assim, para agradar o mundo. Ele encontrou uma joia, vendeu tudo que tinha, comprou o terreno, aquela joia vendeu, e agora tem vários terrenos, agora tem várias riquezas, ficou mais rico do que antes, não é isso que a gente espera? Mas o texto nem fala sobre isso. A pérola também,
Porque normalmente é essa a nossa razão. E se eu vou vender um carro, vou comprar outro melhor. Não é? Se vou vender uma casa, vou comprar outra infinitamente melhor. E a minha vida vai ficar melhor. Mas, meu irmão, estamos falando do reino de Deus, que nos aponta para a salvação, nos aponta para a vida eterna, para algo que nem conseguimos mensurar, mas aponta para isso. E isso é maravilhoso demais. Por isso essa noite eu convido a vocês, meu irmão, você está priorizando o reino de Deus? E tem algumas situações que precisamos alinhar a nossa prioridade com a prioridade de Deus. Tempo com Deus diariamente, você está tendo? Obediência prática, não é só saber o que é certo para julgar os outros, é saber o que é certo para fazer o que é certo, viver o Evangelho. Você tem feito isso? Propósito eterno, fazer as coisas não pensando simplesmente no aqui e agora, mas pensando na eternidade. Você tem feito isso? E aí, eu convido você a refletir sobre isso. Como é que está? Você usa os teus talentos e recursos para o reino? Ou só exclusivamente para o seu bem-estar, para a sua vida? É algo a se pensar. Aí continuamos. Quando Deus é a prioridade, o resto vai se encontrar no seu lugar. Eita, que doideira, meu irmão, essa frase é massa demais. Quando Ele é a prioridade, tudo encontra o seu lugar. Mas desde que Ele seja a prioridade, está sendo fácil para Marcos, para Ana? Mas ele está encontrando o seu lugar, porque Deus está sendo prioridade. Olha só que coisa linda, mesmo na aflição, na dor, Deus tem sido prioridade. E o que é que eles têm sentido? Regozijo, que só Deus pode dar, a paz que transcende todo e qualquer entendimento. É maravilhoso demais. Então priorize o reino. E outra situação, quais são os obstáculos? As preocupações não são obstáculos? Quem não tem preocupação aqui? Vocês não têm não? Eu tenho. Vou levantar até as duas. Eu tenho 2 filhos. Nesse mundo, a pessoa que não se preocupa com os filhos, no mundo doido que vivemos, eu tenho. Mas o que lemos a partir do 25 deve acalentar o nosso coração em Mateus. O propósito eterno, a gente já falou, cuidado com as coisas temporais. Ele nos fascina e tira da presença do Senhor. Tenha cuidado naquilo que supostamente pode ser bom, mas não reflete em nada na eternidade. Outro ponto, falta de disciplina espiritual. Você tem buscado essa disciplina? Você tem realmente tido momentos com Deus? Deixa eu te falar algo que está na internet, procura. Ion alguma coisa Kim. O cara parece que tem 38 ou 29 anos. Um sul-coreano. O QI dele é 276. Maior do que Einstein. Sabe o que ele disse? A fonte da inteligência dele está na Bíblia. O estudo aprofundado. Aí, jovem, você que está correndo atrás, se aprofunda na palavra. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele sabe tudo. Ele fala de física, química, biologia, tudo lá. De administração, apenas creia. De boa alimentação, tudo lá. Mas será que estamos priorizando esse reino? Sabe, meu irmão, o que você achar que está fazendo sempre é pouco, porque vale a pena priorizar o reino. E eu te falo algo, deixa eu te falar algo aqui, interessante. Faça você em casa o diagnóstico, como é que você está priorizando. Comece o meu tempo está assim, assim, assim. Os jovens, na maioria, vou botar aqui 99,99%, a maioria do seu tempo está no celular. Os jovens estão assim. Gostaria de dizer o contrário, mas é a verdade.
Mude, tire um pouco, comece a anotar, e depois veja como você pode usar esse tempo para buscar o reino de Deus, para priorizar as coisas do reino. Eu tenho certeza que a tua vida, seja jovem, adulto, independente de idade, vai mudar, desde que você priorize as coisas do reino. Tenha momento de oração, converse com Deus, Ele vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida. E se tem algo que eu e você tem, e nos assemelhamos, e Deus prometeu suprir, as necessidades básicas, Ele vai suprir. Mateus 6 diz isso. As necessidades emocionais, espirituais, Ele vai suprir, desde que você priorize as coisas do reino. Não tem como, meu irmão, você querer que Deus haja na sua vida, se comportando como sendo uma pessoa deste mundo. Não tem como. Coloque no seu coração: eu vou priorizar porque eu não sou mais desse mundo, porque eu preciso compreender como é que funciona esse novo governo, que é o inverso. Queremos, quando conquistamos as coisas, queremos ser servido. Aí ele diz o quê? Sirva. Quando a gente conquista as coisas, queremos ser enaltecido. Se humilhe. Olha só como é a diferença. Mas para isso, meu irmão, eu convido a você: se avalie, medite na palavra de Deus e veja em que área da sua vida você precisa priorizar. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com a igreja, em nome de Jesus. Espero que o Espírito Santo tenha feito a sua parte, quer falar intimamente com cada um de vocês. Amém? Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está
tua voz, igreja. Lembre que o sair daqui não é esse prédio não, hein? É da presença dele. Ele vai estar contigo 24 horas. Você não pode desejar outra coisa. Lembra que eu falei aqui? Eu falei de Ian, alguma coisa aqui. O QI 276, sabe o que ele falou? Ele falou isso, ó: não existe conhecimento maior do que aquele que é revelado por Deus. Ah, meu irmão. Então, como você está desperdiçando o seu tempo? Eu faço um convite para toda a igreja. Igreja, não desperdice mais seu tempo. Não há tempo para isso. Olha como está o mundo. Não há tempo para desperdiçar o tempo que Deus tem nos dado. É tempo de buscar, é tempo de priorizar as coisas do reino. Meu irmão, se você está aqui nessa noite, você conhecendo ou não a verdade, Ele quer falar ao teu coração. Eu espero que Ele tenha falado, porque eu sei que eu não consigo. Eu não consigo penetrar no teu coração para você reconhecer o pecado que te impede de viver a vontade dele. Eu não consigo. Glória a Deus por não conseguir, porque eu preciso dele. Então reconheça nessa noite que você precisa dele, que ele te oriente a priorizar as coisas do reino dele. Meu irmão, às vezes a gente esquece que ele disse: eu esqueci o pecado, eu lancei no mar do esquecimento. Eu quero lá saber do seu pecado. Eu quero é ver Deus agindo na tua vida. E para isso você precisa priorizar. É bom trabalho, é bom família, é projeto de Deus. Eu não vou agir de maneira irresponsável com a minha responsabilidade. Não. Mas meu irmão, eu lhe garanto, se você hoje, você que não conhece a Jesus, declarar que quer conhecê-lo nesta noite, eu sei que Deus vai te orientar, porque o que eu falei lá em Mateus 6 é verdade. Eu não inventei, eu li o que está escrito. Ele pode, Ele vai. Se você priorizar o reino dele, Ele vai estar contigo. Ele vai dar força, Ele vai dar ânimo, Ele vai direcionar a tua vida para as coisas do reino. Ele vai fazer você enxergar que as coisas do mundo só nos levarão à morte eterna, e as coisas de Deus para a vida. Então, se você hoje se encontra nessa condição e ter chegado aqui, independente se você um dia reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, não, mas você percebeu que não estava priorizando, se você percebeu que estava distante porque acha que é um pecador, meu irmão, eu convido que a igreja feche seus olhos, baixe a sua cabeça, entre em oração, declarando quem você é para Jesus, mas tomando posse daquilo que Deus diz que você é na palavra dele. Sabe o que ele diz? Somos filhos. Somos filhos, co-herdeiro em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso priorizar as coisas do reino, as coisas eternas. Eu preciso fazer com que as coisas eternas estejam sobre as coisas passageiras desse mundo. E eu convido aquele que entrou nessa casa nessa noite, com dúvida de quem é Jesus, sem a certeza que Ele é o teu Salvador. Se tem alguém nessa condição, levanta a mão. Se tem alguém que ainda não reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor, levanta as tuas mãos. Porque, meu irmão, a oportunidade vai e vem. Mas se você quiser reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, hoje é o dia. Mas eu sei que às vezes é difícil, mas eu convido você depois a nos visitar, aborde alguém dessa igreja e queira conhecer um pouco mais de Cristo, pois estaremos prontos
para te abraçar e direcionar os caminhos do Senhor, pois Ele é maravilhoso. E para encerrar, lá em Romanos 11:36, diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meu irmão, paute a sua vida, paute a sua decisão, que tudo é para Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, tudo provém dEle, tudo é para Ele. Isso é maravilhoso demais. E Ele garante, sabe? Se você tem alguma necessidade a ser suprida, para que você permaneça na vontade de Deus, eu creio que Deus vai suprir. Mas não adianta só eu crer, é você. Mas sabe como é que você deve começar? Priorize viver na vontade do Senhor. Priorize ler, se aprofundar nessa leitura. Priorize estar orando, clamando a Deus. Porque Deus é maravilhoso. E está na tela, né? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, e Ele seja a glória pelos séculos. Amém. Ei, louvor, eu gosto de quebrar o protocolo. Aquele louvor que você estava tocando, eu tentei anotar aqui. Se prepara. Que diz: não vale a pena se emocionar. Quando eu estiver tocando esse louvor e vocês acompanhando só essa parte e um pouco mais além, meu irmão, aqui é bom demais. Você se emocionou, você pula, você dança. A maioria não, mas eu faço isso. Espero que a igreja tenha liberdade de realmente rasgar o seu coração, se alegrar na presença do Senhor. Mas não é só a emoção que vai te sustentar. Lá fora iremos encontrar situações difíceis. Se você não priorizar as coisas do reino, eu e você iremos cair. Então priorize as coisas do reino. E depois a gente vai orar para encerrar. Mas aproveita esse louvor, rasga o teu coração, deixa o Espírito Santo falar, deixa ser ministrado. Mas não esqueça, priorize as coisas do reino. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo age em mim. Não vai funcionar não, porque tá bom. Muda o teu viver. Se você priorizar as coisas de Deus, você vai mudar o seu viver. É outra perspectiva.
nosso louvor. Oi, não seja o momento sem avivamento. Não seja fingido. Oh, canta, canta, igreja, adora o Senhor. Mais linda. Vale a pena só me emocionar. Só me emocionar. Amém, amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar. Oh, é maravilhoso. O pastor Júnior deve estar escutando lá. Quebrei o protocolo, mas não poderia deixar de me alegrar, transbordar a minha alegria com vocês, igreja. Então que Deus tenha nos ministrado, que realmente venhamos nos avaliar o que precisamos fazer para dar prioridade às coisas do reino de Deus. É maravilhoso. Então aqueles que nos visitam, nos deu o prazer de conhecer, e peço perdão, normalmente a gente não passa do horário, mas hoje passamos. Mas tem uma sala à minha esquerda, vai ter algumas pessoas com a placa azul lhe aguardando para te abraçar e para mais uma vez dizer o quanto Deus te ama. Amém? E o que eu posso pedir? Vamos ficar de pé para junto orarmos, pedindo para que Deus nos conceda uma semana abençoada, que o seu Espírito nos ensine a priorizar as coisas do reino, porque muitas vezes, irmão, buscamos as coisas passageiras, somos levados pelas coisas passageiras, mas Deus nos fala nessa noite, as coisas eternas são melhores. Então, na mesma paz, no mesmo amor que o Senhor nos trouxe, Ele possa nos levar e nos conceder uma semana abençoada na presença dEle. E na semana, e durante a semana, aqueles que ainda não estão em célula, procura uma célula. Aqueles que ainda não vieram para a quarta dimensão, venha. Isso é priorizar o reino de Deus. E que o Senhor, com seu Espírito, esteja sobre sua vida, lhe concedendo sabedoria, discernimento, para onde quer que Ele lhe permita estar, você seja luz, seja sal, seja a diferença. Assim eu oro e entrego a tua igreja em tuas mãos, e a igreja diz: amém.